Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Um dia antes, 1º de janeiro de 2019. Miranda. A cena com a qual me deparo dentro da sauna é absurda. Fico tão atordoada que sinto uma estranha vontade de rir. Lembro, na infância, quando nosso gato foi atropelado. Quando minha mãe nos contou, a primeira reação do meu irmão foi: "Ah!" Fiquei tão chocada que dei um tapa nele. Mas minha mãe explicou que era uma simples reação ao trauma. O cérebro sofre um curto-circuito e fica incapaz de compreender o que aconteceu. Eis o que vejo: meu marido, agachado no chão da sauna. Acima dele, vejo Kate, minha melhor amiga, a mais antiga, completamente nua, as pernas abertas, a cabeça dele enterrada entre elas. Minha amiga sem graça, sem peito de coxas grossas, com a cabeça jogada para trás em êxtase. Os pés dela estão entrelaçados nas costas dele, e enquanto assisto a cena, ele estende o braço e acaricia o mamilo daquele seio minúsculo que ela tem. Isso é demais para mim. Não dá para ignorar. Que nojo! Eles ficam paralisados. Então, ambos, lentamente, se viram e olham para mim. Julien, pelo amor de Deus, limpa a boca com o dorso da mão. De início, suas expressões são nulas, enquanto eles tentam compreender o que estão vendo. Sinto-me inundada por uma onda de horror, como um veneno entrando na corrente sanguínea. Olho para a tina de carvão quente e por um segundo me sinto tentada, realmente tentada, a pegar a pá e atirar uma carga de pedras escaldantes em cima deles. É tudo completamente absurdo. Meu marido e minha melhor amiga. Não pode ser verdade. Quase espero que ambos de repente abram um sorriso e se parabenizem pela peça que pregaram em mim, como fizeram na festa surpresa do meu aniversário de 30 anos. Mas seria bastante difícil explicar uma brincadeira como essa. Meu Deus! Exclama Kate. Pensei que você estivesse dormindo, diz Julien. Deixei você no chalé. Você estava apagada. E então, talvez percebendo como é ridículo acusar a mulher de não estar onde ele achava que estava enquanto era traída, diz: meu Deus, Miranda. Merda. Me desculpa. Por favor. Não é o que parece. E agora eu realmente começo a rir. Uma gargalhada de bruxa malvada que só faz com que eles pareçam ainda mais amedrontados. Ótimo. Quero que eles fiquem com medo. Não se atreva a voltar para o chalé. Digo a Julien. Sinceramente, não me importa onde você vai ficar. Pode ficar com ela. Não dou a mínima. Mas não quero ver a sua cara. Não chegue perto de mim. Eu me surpreendo com a calma em meu tom, com o contraste entre o meu interior e o exterior. Precisamos conversar. Não precisamos. Não quero falar com você nem olhar na sua cara por um bom tempo. Talvez nunca mais. Ao dizer isso, percebo que estou falando sério. Fiquei furiosa com ele por causa do lance do tráfico de influência. No início cogitei, brevemente, me separar. Mas nunca considerei essa opção de verdade. E agora isso é diferente. Ele balança a cabeça, em silêncio. Não consigo olhar para Kate. Não acredito que desperdicei tanto tempo com você. Com vocês dois. E então algo me ocorre. Algo quase terrível demais para verbalizar. Mas tenho que dizer. Tenho que saber. Eu me viro para Kate, ainda sem olhar diretamente para ela. Você não bebeu. No trem. Eu vi. Você estava com uma taça de vinho, mas não bebeu. Você não está bebendo nada, na verdade. Silêncio. Ela vai me fazer falar em voz alta. Vejo, mesmo agora, como ela se encolhe em sua nudez, tentando esconder de mim o que eu vi antes, quando ela estava apenas de calcinha e sutiã, mas não conseguia entender naquele momento, porque estava muito bêbada, porque não fazia sentido. Não é uma barriguinha saliente. Kate não é o tipo de pessoa que tem barriguinha saliente. Você está grávida. Como ela não responde, repito, mais alto. Você está grávida. Diga, pelo amor de Deus. Você está grávida. É dele. Meu Deus. Vejo a boca de Julien se abrir. Então ele ainda não sabe.
É uma pequena vitória, pelo menos, ver como ele fica chocado. Manda, diz Kate. Foi um acidente. Levanto a mão para que ela se cale. Não vou chorar na frente deles. É a única coisa em que consigo pensar. Miranda Adams nunca chora. Vocês se merecem, digo, enquanto o sofrimento e a raiva percorrem meu corpo como ácido. A gravidez consegue ser muito pior do que o caso propriamente dito. A sensação de roubo é muito maior. É como se Kate a tivesse tomado de mim. Aquela coisa dentro dela deveria ser o meu bebê. Vou pegar o primeiro trem de volta para Londres amanhã, digo. E fico orgulhosa porque há apenas um indício de tremor em minha voz. Preciso resolver algumas coisas. Corrigir umas coisas. Um segredo que guardei por tempo demais. Julian. Imagino que você saiba do que estou falando. Seus olhos se arregalam. Não, Miranda. Você não faria isso. Mas eu faria. Ah, não? Abro um sorriso. Sei que isso vai deixá-lo ainda mais nervoso. Você acha que me conhece muito bem. Ora, até poucos minutos atrás, eu também achava que conhecia você. Mas parece que eu estava errada. Então quem garante que me conhece tão bem assim? Quer descobrir como? Na verdade, não sabe nada de mim. Vai destruir você também. Coloco a mão nos lábios, fingindo ponderação. Estou quase gostando disso, de fazê-lo sofrer. É uma ligeira compensação. Na verdade, acho que não. Vou explicar tudo a eles. Como você tentou me enganar no começo. Vai ser meio constrangedor, é verdade. Imagino que eu sofro uma pequena penalização por não ter feito isso antes. Mas não sou eu quem vai perder o emprego. Não sou eu quem vai preso. Vai ser você. Caso não esteja claro. É você quem vai para a cadeia. Seus lábios estão crispados. É um crime bem grave, não é? Ainda mais neste mundo pós-crise do crédito. Você acha que algum júri hesitaria em condená-lo? Você é um banqueiro ganancioso e filho da puta. Bastaria uma olhada para essa sua cara arrogante e eles diriam ao juiz para trancafiá-lo e jogar a chave fora. Nem sei se nos julgamentos por uso de informações privilegiadas há um júri, mas ver a expressão no rosto de Julian, o medo, já é o suficiente. Kate parece totalmente perplexa. Então essa é uma intimidade que ele não compartilhou com ela. Garota de sorte. Ele vem na minha direção novamente, e dessa vez levanto as mãos para impedir que suas palavras cheguem até mim e me afetem. Para mostrar a ele que não vou baixar a guarda. Isso arruinaria nós dois. Manda. A versão curta e afetuosa do meu nome, como se ele achasse que poderia me comover. Nunca mais me chame assim. E, se você se refere ao que estou imaginando, sim, quando eu pedir o divórcio, imagino que vá sobrar menos para mim, depois que eles acabarem com você. Mas pelo menos terei a consciência tranquila. E terei me vingado. Kate. Então eis a verdade. A que eu nunca poderia ter arriscado contar na brincadeira. Tinha sido uma semana muito longa. Eu tinha virado 2 noites no escritório. Na verdade, eles têm uma salinha chamadas cápsulas dormitório, onde podemos descansar por algumas horas. Não, caso você esteja se perguntando, isso não é a empresa cuidando de seus funcionários, é apenas para mantê-los por perto, para extrair deles o máximo de trabalho possível. Minha mente estava entorpecida. O caso tinha sido encerrado. Eu ia para casa. Só que não havia nada esperando por mim lá além de uma geladeira com um pouco de leite azedo, se eu tivesse sorte, e uma vista privilegiada mas nem um pouco inspiradora do mesmo quilômetro quadrado onde eu me matava de trabalhar todos os dias. E silêncio, o silêncio de uma mulher solteira sem nada para lhe fazer companhia, além de 1 ou 2 garrafas de vinho. Eram 10 horas, tarde demais para ligar para alguém e inventar algum programa. Quando eu tinha 20 e poucos anos, as chances de isso acontecer eram maiores. Mesmo que as pessoas estivessem ocupadas, invariavelmente eu arranjava algo de última hora para fazer. Uma festa na casa de alguém. Samira estava sempre dando festas. Uma noite em uma boate com Miranda ou um grande jantar com o pessoal. Agora todos tinham planos que envolviam um número menor de pessoas, geralmente 2 ou 4, e que eram organizados com antecedência, sem espaço para um intruso de última hora. Talvez eu pudesse ter ligado para Miranda, mas não sabia se tinha energia para lidar com ela. Com toda aquela perfeição. Para ela me transformar em um de seus projetos, como sempre fazia, como sempre fez, e me dizer o que havia de errado na minha vida. Então eu poderia ir para casa e tomar minha garrafa de vinho no meu apartamento vazio, ou poderia ir a um bar e talvez conhecer alguém para levar para casa. Esse era meu plano B para as noitadas, as festinhas e os jantares dos nossos 20 anos. Acho que, de certa forma, era mais eficiente. Pelo menos não era preciso conversar. Das 2 opções disponíveis, a segunda era infinitamente mais atraente. Eu poderia convidar alguém, e haveria vida e barulho naquele apartamento por algumas horas. Então entrei em um dos lugares que frequentava, perto da Catedral de Saint-Paul. O barman me conhecia tão bem que foi me servindo uma taça grande de Pouilly Fumé antes mesmo de eu me sentar. O que é gentil ou deprimente, dependendo de como você encara as coisas.
Eu me acomodei junto ao balcão do bar e esperei que alguém me abordasse. Geralmente não demorava muito. Nunca vou ser bonita como Miranda, é claro. Isso me deprimia. Não é fácil crescer à sombra de uma amiga como ela. Mas ultimamente, talvez depois de completar 30 anos, descobri que tenho algo que parece intrigar os homens. Minha própria atração particular. Havia algumas pessoas no bar, prováveis grupos de colegas de trabalho e uma ou outra pessoa que marcou encontro pelo Tinder, mas o lugar não estava lotado. Era apenas terça-feira, não exatamente um dia de cair na farra. Talvez eu estivesse com excesso de confiança nas minhas chances. Havia apenas um homem sentado junto ao outro balcão do bar, perpendicular a mim. Eu tinha notado sua presença só de relance quando me sentei, embora ele não tivesse levantado a cabeça, e eu na verdade não tivesse olhado de fato para ele. Dava para perceber, mesmo com base apenas no contorno difuso em minha visão periférica, que ele era um tanto jovem, do mesmo jeito que eu sou um tanto jovem, e atraente. Não sei como eu sabia disso sem olhar, devia ser algum sentido animal. E esse mesmo sentido me dizia que havia alguma coisa nele que o deixava abatido, curvado. E então nós dois levantamos a cabeça ao mesmo tempo, para chamar a atenção do barman. E tive um choque ao ver quem era. Julien. Ele pareceu surpreso em me ver também. Suponho que talvez não devesse ter sido tão surpreendente assim, considerando que nós dois trabalhamos no centro financeiro da cidade. Mas mesmo assim há milhares de bares e milhares de pessoas, e, de qualquer jeito, eu imaginaria que Julien estivesse em casa com Miranda. Foi uma das primeiras coisas que perguntei para ele. Cadê a Miranda? Perguntei sem emitir som. Nunca tivemos muita coisa em comum, essa era a questão, a não ser Miranda. Em casa, respondeu ele da mesma maneira. E então ele fez um gesto indicando que estava indo se sentar ao meu lado. Fiquei metade satisfeita, metade desanimada. Agora eu definitivamente não iria para casa com ninguém. Depois que o nosso papo acabasse e ele tivesse voltado para Miranda, eu estaria cansada demais para começar qualquer coisa com outra pessoa. Ele veio se sentar ao meu lado. Quando se aproximou para puxar o tamborete, senti o cheiro de sua loção pós-barba, um toque refrescante de gin tônica, e me lembrei de como, 20 minutos antes, quando ainda achava que era um estranho, tive a impressão de que ele talvez fosse bonito. E ele era bonito. Eu sabia disso. Tinha reparado na época em que ele e Miranda começaram a sair, é claro. Mas em algum momento parei de pensar sobre. Agora era como se o visse novamente com clareza. Era uma sensação estranha. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Eu poderia perguntar o mesmo a você. Rebateu ele. O quê? Claro, não era uma resposta. Eu disse a ele que tinha acabado de encerrar um caso. Então, acho que podemos dizer que estou comemorando. Cadê os outros? Seus colegas? Eles estão aqui. Eu não podia exatamente responder. Eles foram para outro bar, e eu só socializo com eles se não tiver como evitar. Então respondi. Em casa, todos cansados demais para pensar em sair. Então você decidiu comemorar sozinha. Tipo isso. Não é meio solitário? Havia uma estranha tensão entre nós. Acho que era a consciência de que nos conhecíamos havia 10 anos. De repente, estávamos nos dando conta de que não sabíamos nada um do outro. Nós literalmente não passávamos de dois conhecidos. Precisávamos de Miranda para dar sentido à conexão entre nós. Ambos estávamos bebendo bem rápido, na tentativa de dissipar o desconforto. Nem percebi que tinha terminado minha bebida quando ele perguntou. Mais uma? Ah, pode ser. Eu me sentia lisonjeada. Ele estava gostando da minha companhia. Cadê a Miranda? Perguntei de novo. Você já me perguntou isso. Ele disse isso de um jeito um tanto insinuante. Sim. Mas então por que você está aqui sozinho? Minha resposta foi igualmente insinuante. Ah, meu Deus. Eu estava flertando com o marido da minha melhor amiga. Só passei para tomar um drink rápido. O álcool me deu coragem para dizer. Então estou aqui, bebendo com o marido da minha melhor amiga. Estamos parecendo dois adolescentes matando aula ou algo assim. Era para ser um comentário bobo, espontâneo. Mas teve o efeito inevitável de tornar o que estávamos fazendo uma conspiração da qual Miranda tinha sido excluída. Bebi um longo gole do meu vinho. Se soubesse, ela com certeza ficaria com ciúme, disse ele. E então acrescentou rapidamente, eu sei que ela sente a sua falta. Ele sorriu, mas havia algo triste e cansado em seus olhos. Não combinavam com o sorriso. Olha, continuou, um pouco mais sério. Para ser sincero, eu precisava de um pouco de tempo para mim. O que houve? Perguntei. Eu estava preocupada, mas ao mesmo tempo sentia aquela ínfima pontinha da satisfação que às vezes tínhamos ao ouvir os problemas dos nossos amigos. Tudo a respeito da vida de Miranda e Julien parecia impecável, maravilhoso. Eu disse isso a ele. O que pode haver de errado? Vocês são perfeitos. Ah, claro, disse ele, com um sorriso melancólico. Perfeitos. É exatamente o que somos. Perfeitos para cacete. Houve uma pausa incômoda. Eu não conseguia pensar em nada para falar. Você está querendo dizer... Procurei uma maneira de formular a frase. Você está querendo dizer que as coisas não estão muito bem entre vocês. Miranda não me disse nada.
Era verdade. Não tinha me dito nada. Mas fazia bastante tempo que não nos víamos. Tínhamos nos falado rapidamente algumas vezes, mas sou um desastre ao telefone. Algo que sempre dificultou bastante minha adolescência. Além disso, por causa do trabalho, eu quase não tinha tempo livre, e, quando sobrava algum, era tarde da noite, ou de manhã bem cedo, horários em que duvido que Miranda tivesse apreciado uma ligação. Senti uma súbita onda de culpa. Ela havia me perguntado várias vezes no último mês se eu estava livre, e tínhamos marcado de nos encontrar, mas eu havia cancelado no último minuto por causa de uma crise repentina no caso. Os problemas não são exatamente conosco, disse ele. É um pouco mais complicado. Acho que seria mais correto dizer que o problema é comigo. Algo assim. Fiz uma coisa horrível. Ele viu minhas sobrancelhas se erguerem. Não, não é isso. Eu não traí a Miranda. Eu me envolvi em uma coisa bem ruim. E agora não consigo mais sair. E a Miranda não sabe. Não, ela sabe. Tive que contar a ela. Porque envolvia nós dois. Ela tem sido. Ele franziu a testa. Acho que ela tem sido muito generosa. Compreensiva. Apesar de tudo. Mas às vezes eu a pego olhando para mim. E ela parece muito decepcionada. Como se não fosse isso que ela queria para a vida dela. Está tudo um pouco confuso. Ele enrolou a língua ao dizer confuso. E me perguntei quanto ele já devia ter bebido antes de começarmos a conversar. Quer falar sobre isso? Ele balançou a cabeça. Não. Quer dizer, na verdade, eu gostaria, mas não posso. Por que não? Então me contive. Desculpe. Acho que já bebi demais. Isso foi indelicado da minha parte. É só me mandar calar a boca. Por favor, não. Ele abriu aquele sorriso melancólico de novo, tão diferente do brilho expansivo e encantador de sua expressão habitual. Eu preferia o primeiro, era mais real. Gosto de conversar com você. Não é engraçado? A gente se conhece há tantos anos. Quantos? 10, 11, corrigi. Junho de 2007. Foi quando dei de cara com ele saindo do nosso banheiro. E mesmo assim nós dois nunca conversamos de verdade. Acho que não. Bem, vamos beber mais alguma coisa e conversar. De verdade. Eu? Ah, vai. Por favor. Senão, vou ficar aqui bebendo sozinho. E essa talvez seja a coisa mais deprimente do mundo. Ele se conteve, sem dúvida lembrando que era exatamente o que eu estava fazendo antes. Desculpe, não quis dizer. Tudo bem, falei. Ele tinha razão. Mas beber em casa era pior. Meu apartamento vazio. Minha geladeira vazia e a vista vazia. O mar de prédios de escritórios. O centro financeiro. O lugar que devorava todo o meu tempo. O que significava que minha vida também era vazia. A ideia de voltar para casa fez minha pele se arrepiar de repente. Eu preferia continuar bebendo com ele, pensei. Mas havia algo estranho naquilo, em estar em um bar com o marido de Miranda sem que ela soubesse. E, estranhamente agradável também, o que talvez fosse o pior de tudo. Está bem? Falei. Que se dane. Ótimo. Ele sorriu. E senti algo dentro de mim dar uma cambalhota. Vai querer o quê? E então, antes que eu pudesse responder. Já sei. Vamos tomar uísque. Você gosta? Sem esperar pela minha resposta, ele se virou para o barman. Vamos querer o ibiki. Ele sorriu. Você vai gostar. É japonês, 21 anos. Nunca bebo uísque. Para falar a verdade, quase nunca bebo destilados. Posso beber uma garrafa de vinho sozinha praticamente sem sentir, mas destilados são outra história. O uísque foi direto para minha cabeça. Mas isso não é desculpa para o que aconteceu em seguida. Miranda era obviamente um assunto delicado. Então acabamos falando sobre todo o resto. Descobri que Julien era um interlocutor muito melhor do que eu imaginava. Eu sempre tinha pensado nele como um cara charmoso, superficial, o que escondia um vazio interior. Falamos sobre Oxford, sobre como a vida era fácil naquela época, apesar de acharmos que estávamos trabalhando tão pesado quanto jamais faríamos no resto da vida. Conversamos sobre o meu trabalho. Ele tinha lido um pouco sobre o caso no qual eu estava atuando. Pela primeira vez, não me vi com dúvidas, imaginando que ele estivesse perguntando só por educação, enquanto esperava que Miranda o salvasse ou que alguém mais interessante aparecesse. Ele estava virado para mim, seus joelhos apontando para os meus. Um especialista em linguagem corporal teria dito que todos os sinais eram muito positivos, ou muito negativos, dependendo do ponto de vista. Mas eu ainda não estava pensando nisso. Ou, se estava, deixei esses pensamentos de lado. Eram ridículos, não? Conversamos sobre o dia em que nos conhecemos. Ele não se lembrava da ocasião anterior, no baile de verão, e eu era orgulhosa demais para corrigi-lo, quando ele saiu do banheiro enrolado na toalha. Lá estava eu, semi-nu, e lá estava você, toda elegante, comentou ele. Fiquei surpresa ao ouvir isso. Sempre pensei que ele achava que eu era apenas a amiga mais feia e mais chata de Miranda. Elegante. Percebi que aquela palavra ficaria na minha mente por um bom tempo. Isso é tão legal, disse ele a certa altura. Não é? Simplesmente bater um papo. Como é que a gente nunca fez isso antes? Seu hálito estava carregado de uísque.
é verdade, mas mesmo assim senti suas palavras me aquecendo. E percebi que ele não era tão arrogante quanto sempre supus, nem tão perfeito, é claro. Talvez os anos tivessem tirado um pouco do vício dele, e eu não tivesse parado para notar. Ou talvez ele sempre tivesse sido assim. De qualquer forma, eu nunca o tinha visto tão gentil e tão humilde. O meu eu sobe poderia ter indicado que tudo isso provavelmente era apenas o famoso carisma de Julie em ação. Mas o meu eu bêbado estava gostando muito, porque em algum momento me dei conta de que nós dois estávamos muito bêbados. É melhor eu ir para casa, falei, embora percebesse que não queria. E não apenas por causa da ideia deprimente de ter um apartamento estéril de solteira à minha espera. Era porque eu estava realmente me divertindo. Estava gostando da companhia dele. Mesmo assim terminei o copo e desci da minha banqueta. Quando escorreguei e cambaleei com meus sapatos de salto, descobri que estava ainda mais embriagada do que pensava. Julien desceu do tamborete e reparei que ele cambaleava também. Você não pode ir para casa sozinha, disse ele. Vou com você. Não é seguro. Por alguma razão, não me dei o trabalho de dizer a ele que ia andando sozinha para casa todas as noites e que já tinha feito isso mais bêbada do que naquele dia, às vezes com um completo estranho ao meu encalço. Acho que nós dois sabíamos que isso na verdade era uma desculpa para continuarmos a conversar, para continuarmos na companhia um do outro. Não lembro qual dos dois deu o primeiro passo. Só lembro que, de repente, estávamos em um beco deserto e a única coisa que eu conseguia ouvir era o som da nossa respiração. Logo depois do beco havia a avenida em Sheepshead, carros e pessoas, e mais adiante toda a cidade, iluminada, caótica, com todos os seus milhões de habitantes. Mas naquele beco escuro éramos apenas nós dois, e ambos estávamos respirando muito alto. E de repente nenhum de nós dois estava mais tão bêbado. Aquele momento de desejo tinha nos deixado sóbrios. E então senti a leve pressão de seus polegares no meu quadril. E dava para sentir uma pressão maior entre as minhas pernas, como ele estava duro. E eu peguei sua mão e a guiei, por baixo da minha saia. E ele gemeu com a boca no meu pescoço. O sexo foi rápido, tinha que ser, naquele lugar público. Qualquer um poderia nos surpreender a qualquer momento. Também foi muito bom. Gozei constrangedoramente rápido. Mas ele, apesar do álcool e da dificuldade da nossa posição, ele tinha que me segurar contra a parede, gozou logo depois. Acho que foi a estranheza daquilo tudo, a ilicitude, que tornou o sexo incrivelmente excitante. Depois, ficamos colados por vários segundos, o rosto dele no meu pescoço. Eu não conseguia acreditar no que tínhamos acabado de fazer. Ele disse em voz alta, não acredito que isso aconteceu. Eu sei. Vamos só fingir que não aconteceu. Uma pequena parte de mim pensava secretamente. Será que qualquer uma teria servido? Será que eu era apenas uma garota em um bar, no lugar certo, na hora certa? Ou era eu? Essas coisas não deviam ter feito diferença, eu sabia. Mas fazem mesmo assim. Porque durante muito tempo eu tinha pensado que ele me via como uma contraparte chata e desinteressante, e que era por isso que mal se dava o trabalho de falar comigo. Agora havia uma nova e emocionante possibilidade, que na verdade ele me desejava. Miranda. Eu me viro ouvir passos atrás de mim. É Julien, com uma toalha enrolada na cintura, os pés derrapando na lama. Cometi um erro grave, diz ele em um tom de, vamos todos ser adultos. Eu sei que cometi, mas tenho passado por um momento muito estressante. Desculpe, mas você tem passado por um momento muito estressante. Sim, responde ele. Fechamos um negócio que deu errado. E eu tinha orientado Mark a investir nele. Ele não ficou nem um pouco feliz. Eu me lembro do que Mark disse na primeira noite, quando me agarrou. A referência ao segredinho sujo de Julien. A escolha das palavras me pareceu estranha na hora. Pensei que ele estivesse falando do uso de informações privilegiadas, mas agora entendo. Ele sabia, não sabia, sobre você. Não consigo dizer o nome, ela. Talvez eu tenha deixado escapar alguma coisa, em um dia em que fiquei muito bêbado. Eu estava me sentindo tão culpado. Queria que ele me desse um conselho. Ele era, o meu melhor amigo. E agora ele está me ameaçando. Manda. Ele parece sentir uma pena ridícula de si mesmo. Neste exato momento, estou odiando Julien, de verdade. Não apenas pelo que ele fez, mas por sua covardia, sua autopiedade patética. Tudo isso é culpa sua, seu idiota. Tudo isso porque você sempre quer um pouco mais. Você sempre acha que tem direito a uma fatia maior. Eu devia ter previsto isso há muito tempo. É claro que você ia ter um caso. Embora eu nunca, nem em 1 milhão de anos, imaginasse que seria com a Kate. Achei que você tivesse mais bom gosto. Ele faz uma careta, uma ligeira contração na boca, e por um momento surreal chego a achar que ele pode estar prestes a defendê-la. Porém, ele claramente para e pensa melhor. Eu o conheço muito bem. Está mais preocupado em salvar a própria pele. Ela me seduziu, manda. Minha pele se arrepia.
Não me chame desse maldito apelido, digo, sibilando. Desculpe, mas quero deixar isso claro. A culpa é toda dela. Acho que ela estava com tudo armado, desde o momento em que me viu sentado naquele bar. Acho que ela soube, depois de olhar para mim, de ver meu estado, que eu teria sido incapaz de resistir. Não tive a menor chance. Foi como naquela vez em Ibiza. Que vez em Ibiza? Ah, meu Deus! Julien parece se arrepender imediatamente do que disse. Ele passa a mão no rosto. É melhor você saber logo de uma vez. Naquela viagem que nós fizemos em um feriado, na última noite, ela deu em cima de mim. Eu estava louco. Eu estava fora de mim e sentindo sua falta. Ela parecia uma mulher possuída. Manda, desculpe. Ela se atirou em cima de mim. Olho para ele. A bile subindo pela garganta. Ibiza. Enquanto eu estava no enterro da minha avó, ele estava dormindo com a minha melhor amiga. Aquela viagem foi pouco depois que começamos a namorar, bem antes de nos casarmos. O que piora tudo, significa que esse segredo repugnante esteve entre nós durante todo esse tempo. Julien está visivelmente arrependido de ter me contado. Ele faz uma espécie de gesto desesperado com a mão, como se tentasse afastar aquilo de sua mente, e diz: mas eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Seria quase divertido, eu acho, vê-lo hesitante, enterrando-se cada vez mais nesse buraco particular. Divertido-se, é claro, ele não fosse meu marido, o homem a quem dediquei mais de uma década, toda a minha juventude. E se eu não fosse o motivo dessa piada? Enfim, se apressa em dizer Julien. Ele deve estar vendo a repugnância e a absoluta incredulidade em meu rosto, quando nos encontramos por acaso naquele bar. Acho que ela viu que eu estava em um mau momento. Você estava me tratando como um cidadão de segunda classe, mal falava comigo. Eu estava me sentindo um fracasso total, uma decepção. Ela fez com que eu me sentisse desejado, desejável. Tentei acabar com tudo. Fui ao apartamento dela no dia seguinte, para dizer a ela que aquilo não podia continuar. Mas ela não deixou. Fui um fraco, eu sei. Ela era como um vício que eu não conseguia largar. Levanto a mão para interrompê-lo. De que roteiro você tirou essas falas, Julien? Será que você tem tão pouco respeito por mim que realmente acredita que vou engolir algum desses clichês patéticos? Ele faz um gesto suplicante e fragilizado com as mãos. Eu só queria tentar explicar. Bem, não vai adiantar nada. Não consegue entender isso. Não vou acreditar em mais nenhuma baboseira sua. Acho que, se eu tivesse uma arma agora, eu o mataria. Se soubesse o código da tranca do galpão onde estão os rifles, acho que haveria pouquíssima coisa para me impedir de pegar um, voltar para a sauna e atirar nos dois. As pessoas ainda recebem penas mais leves por crimes passionais. Qualquer sentença, neste momento, parece valer a pena. Ninguém sacaneia Miranda Adams desse jeito. Não tenho rifle, mas o que tenho talvez seja mais poderoso que qualquer arma. O uso de informações privilegiadas. Eu tinha sido envolvida, claro, mas podia contratar um bom advogado. Meus pais me ajudariam. E, por pior que fosse para mim, isso seria apenas uma pequena fração da desgraça que se abateria sobre Julien. Neste momento, parece valer a pena. Na verdade, eu sei o que vou fazer. Vou me conectar ao seu precioso Wi-Fi e enviar um maldito e-mail agora mesmo. Basta um clique. Apenas a porra de um clique. Posso não ter carreira, mas tenho amigos, Julien. Você também os conhece. Olivia. Você sabia que agora ela está trabalhando no Times. Ou Henry, meu ex de antes da faculdade. Ele está no meio agora. Já imagino a manchete que eles vão criar para você. E sabe de uma coisa? Acho que vou ficar muito bem sozinha. Ele dá um passo para trás. Seu rosto está nas sombras. Mal consigo distinguir suas feições, menos ainda sua expressão. E não pela primeira vez, mas com uma razão muito maior agora. Penso, não conheço essa pessoa. Não sei do que ele é capaz. Presente, 2 de janeiro de 2019. Ritter, volto para minha sala. Doug está sentado lá, e estou prestes a contar a ele o que acabei de ouvir no banheiro, quando o telefone toca. Alô? Alô? Ritter, aqui é a inspetora Alison Kay. Conseguiram achar um jeito de chegar aqui. Posso sentir os olhos de Doug em mim. Bem, ainda estamos trabalhando sem descanso, é claro, diz ela. A previsão do tempo indica que a neve deve diminuir nas próximas horas. Então poderemos tentar uma aproximação com o helicóptero. Mas tem outra coisa. Eu queria que você soubesse que infelizmente estou sendo chamada para cuidar de outro caso. O inspetor John McBride vai assumir o caso no meu lugar. Não preciso nem dizer que ele é extremamente capacitado. Vou colocá-lo na linha para falar com você agora. Meu cérebro dispara. Alison Kerry está no comando da investigação sobre o estripador das terras altas. Se ela foi chamada para cuidar de outro caso, isso significa. Mal ouço quando o inspetor John McBride se apresenta. Estou digitando estripador das terras altas no Google com uma das mãos e em seguida seleciono a aba Notícias.
As manchetes inundam a tela. Suspeito preso em esconderijo em Glasgow. Descoberto esconderijo do estripador em Glasgow. Estripador capturado. Eles encontraram alguém. Com o tempo bom, Glasgow fica a 2 horas de carro daqui. Isso só pode significar uma coisa. Se de fato encontraram o homem que matou aquelas outras mulheres, ele não pode ter tido nada a ver com este assassinato em particular. Foi outra pessoa. Foi alguém daqui.